Boa noite a todos, tudo bom? Olá! Boa noite, sucesso SPW! Doutor Alexandre. Tudo bom, Cláudia? Só aguardando ele entrar, ele aceitar o convite. Oi, Renata. Só aguardando o doutor Alexandre aceitar o convite. Ansiosa, Renata? Por quê? É um assunto muito bom, né? É um assunto que a gente precisa ter muita atenção. E aí é importante mesmo a gente saber. Como tudo na síndrome, né? Mais uma coisa para a gente se preocupar. Deixa eu ver aqui se eu vou chamar o doutor Ale de novo. Ale, vou convidar. Pronto, convidei de novo o doutor Alexandre. Vamos ver. Sim, Vai ser no perfil da SPW. Eu já fiz o convite para você. Isso! Doutor Alexandre entrou. Vamos ver se eu preciso agora fazer o convite para você. Espera aí. Vou chamar você de novo. isso, convidar. Vamos lá, já está convidado. Doutor Alexandre, eu já convidei. Vê se você visualiza o convite para aceitar. Ah, olá. Estou vendo você falando olá. Boa noite, Renata. Tudo bom? Você quer que eu faça outro convite para você aceitar? Deixa eu ver aqui. Visualizar. Ó, então eu vou marcar você aqui, convidar. Convidei de novo, tá? Ah, agora sim. Olá, tudo bom? Tudo bom? Boa Boa noite. noite, tudo bem? Só Tudo bem. pronto. Agora sim. E aí, tudo certo? Tudo tranquilo? Tudo por enquanto, né? A vida SPW é tudo uma bomba relógio, prestes a explodir. Mas vamos torcer para que seja uma noite tranquila, Sim. de muita informação. Olha, muito obrigada por você ter aceitado o convite, por estar aqui com a gente, compartilhando seus conhecimentos. É sempre muito importante a gente ouvir pessoas que tenham conhecimento da síndrome de Prader-Willi, por ela ser uma síndrome rara. Os profissionais, eles têm contato com muito poucos pacientes ao longo da vida profissional, né? Então, quando a gente vê um profissional que conhece a síndrome e que, mais do que isso, fez uma pesquisa com pacientes que têm a síndrome de Prader-Willi, é muito importante para a gente, é muito bom. Por isso, me chamou muito a atenção a sua pesquisa
E eu queria compartilhar com todo mundo, né, esse seu conhecimento, que é tão fundamental para a gente. Legal, vamos lá. O que eu puder aproveitar, eu acho que essa é uma das coisas que eu sempre acho, né? A ciência muitas vezes fica muito longe do público geral. E isso é algo que deve ser mais incentivado mesmo. Claro, democratizado, exatamente. Muito bom. Olha, antes da gente começar, doutor Alexandre, nas lives que a gente faz por aqui, eu sempre dou um recadinho dizendo que eu sou mãe de uma criança com a síndrome de Prader-Willi, então ela está dormindo no momento, mas se por acaso ela acordar e eu precisar sair da live, você pode continuar à vontade, veja as perguntas, responda, a casa é sua. Continue falando, porque a gente sempre, né, além de a gente estar fazendo essa live, eu estar coordenando a associação, eu sou mãe em primeiro lugar. Então a Claro, prioridade é ela, né? E a claro. gente faz tudo por eles, né? Pelos nossos filhos, pelos pacientes, toda essa movimentação de compartilhamento de informação é para isso, né? Para a saúde deles. Tá bom? Perfeito. Então já tem bastante gente. Boa noite a todos. Muito obrigada por vocês estarem aqui nessa noitezinha de inverno, né, de uma quinta-feira. Eu vou apresentar o doutor Alexandre Viana Fracino. Ele é cirurgião bucomaxilofacial, mestre em cirurgia bucomaxilofacial pela Faculdade de Odontologia da USP, PhD em Ciências Médicas, Pediatria pela Faculdade de Medicina da USP, membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bucomaxilofacial e membro do Comitê de Odontologia da Associação Brasileira de Hematologia e Hematoterapia. Doutor Alexandre, vamos começar. Sua pesquisa, avaliação orofacial de crianças com síndrome de Prader-Willi. O que levou você a fazer essa pesquisa e qual foi o objetivo dela? Legal. Bom, essa primeira pergunta a gente começa respondendo com um grupo de pacientes que não são os pacientes de Prader, né? Os pacientes com o qual eu desenvolvi a minha pesquisa de doutorado eram pacientes oncológicos, tá? Mas durante o andar deste trabalho, dessa pesquisa com os pacientes da oncologia, nós começamos a nos aproximar do grupo de tratamento de pacientes com Prader, que é coordenado pela doutora Ruth, principalmente porque a gente observava que, no caso dos pacientes oncológicos, a terapia de pós-transplante, né, terapia para retomar o crescimento daquela criança, ela trazia muitos benefícios. E para entender melhor, a gente foi, então, se aproximando dos pacientes com Prader, porque eles também fazem algo muito parecido, né, que é a terapia com o hormônio do crescimento. Perfeito. E a forma de avaliar as crianças também foi bastante parecida. A gente avaliou, no caso das crianças oncológicas, nós avaliamos o crescimento craniofacial, porque já tinham outros trabalhos que já tinham dado esse panorama da saúde geral. E isso foi o que surgiu numa reunião com a doutora Ruth, que ela falou, mas qual que é o status de saúde dos pacientes com síndrome de Prader-Willi? Saúde bucal. O que eles têm de necessidade? Caso um dia a gente venha a atender esses pacientes aqui, o que é importante, o que eles têm de necessidade primária? Legal. A minha resposta foi, nós não sabemos o que esses pacientes têm, né? Não tem trabalhos, na verdade são muito poucos os trabalhos que têm esse tipo de levantamento. Né? Se eu não me engano, 4 ou 5 trabalhos tinham o foco no grupo de crianças com Prader-Willi, mesmo assim é bastante pouco. Tá? Se a gente comparar só um exemplo, né, a título de comparação, quando a gente vai procurar crianças com diabetes, por exemplo, e coloca isso no mecanismo de busca, aparece mais de 20 mil trabalhos. 20 mil trabalhos perto de 4 ou 5 é uma quantidade de dados completamente dispar. Então, a nossa pergunta da nossa pesquisa ela saiu a partir disso. Qual que é o status, qual que é a fotografia que nós temos hoje deste grupo de pacientes? Tanto os mais jovens quanto os mais velhos. Na época, eu estava na Universidade de São Judas como professor da disciplina de cirurgia. E aí, eu então convoquei alguns alunos para fazerem um trabalho de iniciação em que eles me auxiliariam
a coletar dados desse grupo de pacientes, né, dos pacientes com Prader. E aí nós, então, desenvolvemos a pesquisa na qual eu orientei e depois fizemos as análises estatísticas, toda a análise dos dados. Uhum. Com essa população, com as crianças com a síndrome. Exato. E aí você fez a comparação com as crianças que eram que passaram por procedimento cirúrgico com câncer, mas elas tinham obesidade também ou não? Não. Foram dois trabalhos em paralelo que eu desenvolvi na época. As crianças, o grupo de pacientes oncológicos foi comparado com um padrão que já existia na literatura. Uhum. E para a gente comparar os Praders, o que a gente vai fazer? A gente vai comparar com o paciente normal, a gente vai comparar com a população geral, a gente vai comparar com um grupo de jovens obesos. E foi isso que a gente fez. Tendo em vista que o Prader tem essa característica de compulsão alimentar, né? Embora os pacientes que eu acompanhei não tivessem, porque eles estão super bem acompanhados e assessorados, eles não tivessem acima do peso de forma brutal, assim, os pacientes obesos que a gente fazia como grupo controle eram bastante acima do peso. Então, nós usamos esse grupo para ter um padrão de comparação até do perfil metabólico, perfil lipídico do grupo dos pacientes Prader e obesos. E quais foram os principais problemas bucais encontrados e aí abordados na sua avaliação? O que você encontrou, né, nesse grupo pesquisado? Exato. Os pacientes com Prader, né, eu até vou adiantar uma das coisas que eu ia falar mais para frente, mas que me surpreendeu muito. Os pacientes com Prader, você falou agora da sua filha, né, mas eles são muito colaborativos quando eles compram a ideia. Então, todos eles, a partir do momento que a gente conseguiu passar para eles a necessidade, teve um que eu quase fiz uma aposta com ele, né? E deu super certo também. Então, mas a partir do momento que eles compram a ideia, eles criam aquele hábito de, nesse caso, de fazer a higiene adequada ou de permitir a higiene adequada. Alguns a gente permitia, alguns permitia que eles fizessem sob supervisão, mas a partir deste momento eles lembram de fazer, eles não deixam, eles são muito colaborativos e proativos nesse ponto. O que a gente mais encontrou foi uma grande quantidade de apinhamento dentário. O que é o apinhamento dentário? É quando os dentes não estão dispostos na arcada dentária de forma uniforme. Eles estão encavalados, muitas vezes em cima do outro. Tá? Além disso, nós observamos uma diferença estatisticamente significante, foi a presença de sangramento gengival. E nós observamos também a presença... Eu tô olhando para baixo aqui porque eu estou com o computador aberto também com o trabalho, viu? Tem tanta coisa que a gente vai fazendo que esquece. Bom, então, a gente também observou hipoplasia de esmalte nesse grupo de pacientes, tá? Com diferenças importantes. Mas a gente não observou entre o grupo Prader e o grupo obeso diferenças importantes no número de cáries, por exemplo. Tá? E de tudo isso, o que mais me preocupa, tá? O que mais me chama atenção é o sangramento gengival. O sangramento gengival ele pode ser uma porta de entrada para futuros micro-organismos, para micro-organismos, né? Pode ser uma porta de entrada para bacteremias, e a gente sabe que o paciente com Prader eventualmente usa medicações que podem diminuir a resposta imune dele. Então, essa observação é a que mais me chamou a atenção. E é a mais passível de ser trabalhada também, desde melhoras na higiene, correção de algumas deformidades ou posicionamento dentário. Mas esse apinhamento tem uma relação importante com o apinhamento dentário. E é algo que me preocupa mesmo. O sangramento tem uma relação com o apinhamento? Sim. Porque imagina que a gente está na idade das cavernas e não tem fio dental e não tem escova. Na época lá, deveria morder um graveto, alguma coisa, mas limpava o dente de alguma forma. Mas os dentes tinham uma posição, e eles têm até hoje, né, uma posição, em que a própria movimentação da língua, dos lábios, a própria salivação ajuda a higienizar todas as faces dentárias. Lógico que, na época, por que eu usei o exemplo da época das cavernas? Ah, mas o fulano não tinha cárie, não usava o aparelho. Lógico, mas também não tinha a quantidade de açúcar que a gente tem hoje. Tá? Uhum.
Então, hoje, lógico que a higiene dentária ela é fundamental, mas alterações na posição dos dentes inibem ou minimizam, diminuem essa limpeza natural que a língua faz, que os tecidos moles fazem, que a saliva faz. Então, nesse caso, a gente vai ter um risco maior de má limpeza desses dentes, tanto da forma natural quanto da forma artificial, quanto com a escovação, né? E aí isso causa aumento da quantidade de bactérias locais e aumento do sangramento. O sangramento que você diz é um sangramento espontâneo ou há escovação? Não, sangramentos espontâneos a gente não observou nesses pacientes, tá? Mas é um sangramento a mínima manipulação. Então, a escovação ou a mínima manipulação. Lógico que esses pacientes Prader, né? E aí eu vou estender para todo o grupo de pacientes que a gente viu no Instituto da Criança. Quando existe um sangramento espontâneo, um sangramento grande e espontâneo de gengivas, deve ser investigado a outras causas, tá? Tem causas bastante importantes aí, leucemias, anemias importantes que podem estar associadas a isso. Mas não, é um sangramento à mínima manipulação. Só afastar os tecidos aí causa algum sangramento. Ou a higiene também causa sangramento. A Renata está perguntando se esse apinhamento tem a ver com o céu da boca estreito e se existe algum tratamento para bebês. Tem tudo a ver com o céu da boca estreito, né? E isso foi a segunda coisa que a gente tentou fazer alguma análise, que era a análise do crescimento crâniofacial. Não foi uma análise tão profunda quanto outros trabalhos que podem analisar. Por exemplo, você pega um trabalho da parte da ortodontia, né, que é a colocação de aparelhos. Eles vão ter dados muito mais precisos com isso, mas com os pacientes de Prader a gente não conseguia todas as imagens radiográficas, tá? Sem sedação, e não teria por que sedar uma criança só para fazer uma imagem radiográfica, se não era a queixa principal dela. Mas sim, tem toda a relação com o palato, né, o céu da boca estreito, porque a gente tem menos espaço. Se a gente pegar uma circunferência, quanto maior a circunferência, quanto maior o raio, maior vai ser o tamanho daquela circunferência. Mesma coisa a arcada dentária, ela é um círculo, né? Ela é um hemicírculo, né? E quando a gente tem um estreitamento, a gente vai ter uma diminuição do espaço. Para bebês, tá? Para bebês, e vamos colocar bebês aí até 3 anos de idade, tem poucos tratamentos nessa fase, mas logicamente que evitar o uso, a colocação, desculpa, não é o uso, os hábitos de chupar dedo, uso excessivo de chupeta, alterações na própria amamentação e atrasos ou dificuldades na introdução alimentar também podem ter alguma associação com esse estreitamento. A gente sabe também que as crianças de Prader, isso é um trabalho que ainda está sendo desenvolvido, até posso depois te passar o contato de uma outra colega que estava, otorrino, que estava trabalhando conosco também, e ainda está avaliando a respiração desses pacientes durante o sono, né? E a gente sabe que os fatores respiratórios também comprometem e afetam bastante o formato das arcadas dentárias. Então, é multifatorial. E numa fase de bebê, então, Renata, é difícil a gente aplicar qualquer tipo de tratamento, né? Mas é muito mais simples a gente realizar medidas, não são nem tratamentos, são medidas preventivas, como eu te falei agora. Você falou sobre hipoplasia do esmalte. O que é hipoplasia? Explica pra gente. Legal. Bom, primeiro, o nosso dente, a gente tem a dentina, né, que é a grande quantidade de material que forma o dente, e uma camada mais mineralizada formada pelo que é denominada esmalte dentário, e que ela recobre toda a face do dente que fica exposta em boca. Ponto. A hipoplasia de esmalte ela é uma alteração na qualidade e na quantidade do esmalte dentário. Então, até algum tempo atrás, se achava que as medicações antibióticas podiam causar isso. Se sabe que não é mais isso. Teve um trabalho também que colaborei algum tempo atrás sobre a presença de hipoplasia de esmalte em pacientes com histórias importantes de alergia, pacientes alérgicos graves. E observou-se um aumento dessa hipoplasia de esmalte.
A gente falou agora há pouco, e vocês vão ver que eu sempre volto na referência do paciente oncológico, porque foi por ali que ali foi a minha porta de entrada, né? Então, o paciente oncológico na infância que recebe uma quimioterapia ou uma radioterapia ainda com menos de 4, 5 anos de idade, esse paciente também tem um risco maior de uma hipoplasia de esmalte. E tem outras causas, a fluorose também, o excesso de flúor também pode causar complicações associadas ao esmalte, ao desenvolvimento do esmalte dentário. Então a hipoplasia é uma diminuição da quantidade e da qualidade do esmalte dentário neste grupo de pacientes. A gente observou que existia uma maior incidência da hipoplasia de esmalte nos pacientes com Prader, diagnóstico de Prader, mas a gente não correlacionou isso com aumento de dor, com aumento de cáries, com qualquer outra lesão. Então, até este momento, com os dados que nós temos hoje, não é a nossa principal preocupação a presença dessas lesões, tá? E a gente consegue perceber isso nos dentinhos, a hipoplasia? Sim. São manchinhas? Sim, eu sei que você vai olhar isso amanhã cedo, logo a primeira coisa, né? Mas a gente vai observar que assim, os dentes têm uma coloração branco opaca, né? E nessas regiões ele é um amarelo acastanhado, tá? E com a iluminação e o secamento, né? Por isso que se usa no consultório tanto aquele jatinho de ar. Você tira a saliva que fica em cima. Então você consegue ver que tem uma depressão também da superfície dentária. Uhum. O que os pais, então, dito isso tudo que chamou a sua atenção, da hipoplasia, do sangramento, o que é importante que os pais já saibam desde o início da escovação? Quais são os hábitos que os pais, os cuidadores precisam ter, e depois as crianças mais velhas precisam cooperar e absorver esses hábitos para que se mantenha uma dentição mais saudável? Tá. Bom, na verdade não só a dentição, mas uma saúde geral bucal como um todo, né? Porque como eu falei, as gengivas sangrantes, né, doenças periodontais, foram uma das coisas que me causaram maior alerta. Os pais precisam ficar atentos com a possibilidade de atraso na erupção dos dentes. Tá? Então, muitos dentes ficam retidos no arco. Os pais precisam prestar atenção se todos os dentes estão ali, aí eventualmente aproveita mais de um procedimento que vai ser feito para já se solicitar nesse grupo de pacientes, aqueles que não colaboram, tá? Muitos deles colaboram super tranquilo para fazer um exame de imagem. Radiografias ou tomografias de face, para contar a quantidade, quantos dentes tem ali, quantos dentes podem estar ausentes ou podem até estar acima do esperado, supranumerários, né? Mas nós só observamos ausências dentárias. Os pais também precisam ficar atentos com a presença desse sangramento gengival. Algum grau de apinhamento, todo mundo vai ter, Prader ou não Prader. Algum grau de inflamação das gengivas, todo mundo vai ter, Prader ou não Prader. O que a gente precisa prestar atenção? Quando esse apinhamento e a gengiva próxima aos dentes que estão um em cima do outro, quando você vê que eles estão bem próximos, ou muitas vezes um na frente do outro, um ao lado do outro, assim, muito colado, um meio que por cima do outro, ela fica vermelha, mais vermelha do que a gengiva ao redor dos outros dentes. Tá? E aí sim vai se optar por ou algum tratamento ortodôntico que alguns pacientes podem receber, depende do seu grau de cognitivo, ou até algumas extrações dentárias, porque a gente vai estar diminuindo a quantidade de dentes e vai então permitir que eles se encaixem melhor. Tá? Não vamos buscar uma dentição de livro, porque não tem nem com Prader nem sem Prader. O que a gente vai buscar é uma boa saúde que se mantenha no longo prazo, porque em algum momento a gente sabe que esse paciente vai ter, não vai ter gente observando ele ou supervisionando ele para fazer a higiene, para tomar conta de si mesmo. E esse paciente a gente quer que a saúde dele geral e oral se mantenha por uma maior quantidade de tempo possível. A quantidade de escovação ela precisa ser aumentada ou não? Não precisa ser aumentada. Na verdade, se a gente também exagerar na escovação,
em um paciente com apinhamento dentário, a gente acaba também causando outros problemas, tá? Então, não é para a gente aumentar a quantidade de escovação. É para observar se durante a realização da higiene, da escovação, ou quando a criança come alguma coisa, ou se ela reclama de dor para comer alguma coisa. Eu sei que eles têm uma alteração da percepção da dor também, né? Mas, eventualmente, não são todos. Mas se existe um sangramento, se existe uma queixa de dor, se existe alteração do hálito, porque isso são sinais que vão indicar para a gente que alguma coisa precisa ser feita. O que me chama muito a atenção é que as famílias de pacientes com diagnóstico de Prader são muito também colaborativas, né? Isso também ajuda muito. Mas esses pacientes precisam de um acompanhamento multidisciplinar desde o início, para que a gente possa evitar uma urgência. Então, essa gengiva sangrante pode se tornar em algum momento, não é porque eu não observei que esses pacientes tinham maior cárie, mas que eles não têm cárie, eles podem ter. Eles podem ter um abscesso. Só que um abscesso num paciente que tem uma resposta imune alterada, um paciente que para fazer qualquer procedimento, eu preciso interná-lo, doses de hidrocortisona, alterar as medicações, uma urgência dentária se torna uma urgência médica importante. Então, o que é importante, os pais precisam ficar atentos que se a criança começar a queixar de alguma coisa, vamos tentar tratar da forma mais precoce possível. Tem alguma relação, você viu, não sei se foi abordado na sua pesquisa, entre o uso do GH e os problemas dentários e o crescimento do crânio, da mandíbula? Essa pergunta ela é boa porque foi a partir dela que a gente começou a desenvolver esse trabalho. Vendo outros trabalhos que estudaram o uso do hormônio do crescimento, do GH, que é a principal medicação usada nesse grupo de pacientes, com o desenvolvimento e erupção dentária, não observou-se a correlação entre a erupção dentária e o GH. Em outros trabalhos que fizeram a avaliação de pacientes que tinham puberdade precoce, alteração de crescimento, não se observou alterações na erupção dentária. Então, tudo isso que a gente observou de resultados dentários, até agora, as medicações não têm nenhuma correlação direta. Tá? E mesmo que elas tivessem, o benefício ainda era maior do que os prejuízos. Mas é importante a gente acompanhar esse grupo de pacientes, porque com relação ao crescimento mandibular, que eu imagino que seja a principal dúvida, né? E foi uma das coisas que a gente observou, os nossos pacientes tenderiam a ter os nossos pacientes com Prader, uma mandíbula um pouquinho maior em relação ao grupo de pacientes obesos. Tá? Mas, como eu disse, a gente não comparou com o grupo de pacientes não obesos. E sabe-se que pacientes obesos têm também uma alteração no crescimento. A obesidade na infância causa alterações no crescimento da face. Tá? Tanto por alterações respiratórias, enfim. Então, a gente não consegue responder a pergunta se eles têm uma mandíbula aumentada ou se o nosso grupo controle que tinha um desvio. Tá? Aí precisaria ser mais estudado e a gente gostaria de ter mais imagens, né, desses pacientes para poder fazer uma análise até mais precisa disso. Você falou sobre os hábitos de escovação e tudo, e aí assim, vou fazer como exemplo a minha filha, né? E também você falou sobre a questão respiratória. O que eu percebo na arcada da minha filha, tanto na parte de cima, dos dentes de cima, quanto dos de baixo, é que eles são meio voltadinhos para dentro. Isso tem a ver com a respiração, com a hipotonia, não sei. Sim. A hipotonia e a respiração é aquela história do ovo e da galinha, né? Quem veio primeiro. As duas coisas se estimulam mutuamente, né? Ou se desestimulam mutuamente. Esse voltado para dentro pode ser encarado de duas formas. Pode ser encarado como uma má oclusão, algo simples, a mordida cruzada, algo que é facilmente tratável por aparelhos ortodônticos ou, em últimos casos, cirurgia. Tem um trabalho que fala que é uma descrição de um caso que foi feita uma cirurgia ortognática, que é uma cirurgia um pouco mais invasiva, que faz algumas separações ósseas para depois reposicionar.
em paciente com Prader, com longo acompanhamento e bons resultados. Mas esse estar voltado para dentro também pode ser encarado como um apinhamento dentário. Tá? Você não me falou como são os outros dentes, mas muitas vezes alguns são para dentro, outros estão um pouco para fora, os de cima não encaixam exatamente com os de baixo, e isso acaba predispondo a tudo aquilo que a gente falou agora há pouco, né? De dificuldade para a higiene natural da boca, né? Com a língua, os tecidos moles, a própria saliva, ou ausência de crescimento, né? Uma das mães comentou alguma coisa sobre um palato, né? O céu da boca muito fechado, então os dentes acabam ficando de cima muito para fora, os de dentro muito para dentro. Mas, de forma geral, o que eu poderia te responder é que sobre esse grupo de os pacientes com Prader, não vamos tentar chegar a uma oclusão perfeita, mas vamos tentar chegar a uma oclusão dentária que possibilite a manutenção da saúde dele. Então, eventualmente, alguns dentes podem necessitar ser extraídos, ou alguns dentes podem necessitar ser reposicionados. O que a gente puder fazer da maneira mais fácil, com menos invasividade, melhor. E assim, você sabe, por conta da compulsão alimentar e de hábitos, pelo menos a minha filha adora uma pasta. Então, ela chupa, come, eu tento evitar, tento fazer um malabarismo, mas quando eu já vi, ela já colocou mais pasta de dente na escova. Eu digo que faz mal, eu digo que dá dor de barriga, não adianta. Faz mal, doutor Alexandre? O quanto que ela come dessa pasta? É meio tubo? Não, é um pouquinho em cada escovação. Tá. Tudo bem. Então, essa quantidade não vai ser tão ruim, tá? As pastas de dente têm uma quantidade de flúor bastante controlada, de 1000 ppm por flúor, 1000 ppm, né, de flúor por dia, que é a recomendação principal. Então, dificilmente vai exceder essa quantidade máxima, tá? Mas, lógico, que o acúmulo ao longo dos anos pode ser realmente prejudicial, né? O que causa a fluorose? Tá? Se isso acontecer desde cedo, isso pode causar, sim, uma fluorose. A solução para isso, a minha sugestão seria você fazer algumas das higienes dela, das escovações, com a pasta convencional que vocês usam, tá? Que foi recomendada pelo odontopediatra dela, ou dele, né, no caso das outras mães, e deixar a criança brincar com a pasta sem flúor, para que ela possa também ir desenvolvendo a parte a neuromotora dela e também a parte de fazer a própria escovação, de se estimular com isso, porque eles gostam. E, eventualmente, eles sabem, não só o paciente Prader, toda criança engole pasta. Né? Então, por isso que é sugerido que uma parte da escovação seja feita pelos pais e outra parte pode ser feita pela criança e com essa pasta sem flúor. É muito boa ideia. A gente tem uma pergunta aqui da MR Balzani. Os procedimentos feitos nos dentes do meu irmão não duram nada. Dá a impressão que a saliva dissolve tudo. Os dentistas não sabem mais o que fazer, mesmo usando colas e materiais mais resistentes. A saliva do paciente com Prader, muitos deles têm o hábito de regurgitar. E então, isso foi uma das coisas que a gente até... que é algo que deve ser bastante atentado, né? Deve ser bastante endereçado pelos cirurgiões dentistas que recebem esses pacientes com Prader. Eles têm uma acidez bucal maior. Agora, precisa ver aonde estão essas restaurações que não param, tá? Porque esses pacientes podem ter outras questões, tanto de oclusão dentária, quanto de apertamento dentário pelas medicações que eles fazem, quanto a própria uma questão de ansiedade pela restrição da alimentação e tudo mais, estariam relacionadas à diminuição da resistência, né, da durabilidade dessas restaurações. É uma pergunta difícil, uma pergunta que pode me colocar numa sinuca aí sem saber, sem conseguir sair. Mas a outra coisa que eu falo muito para os pais, né, para os responsáveis, para os acompanhantes desses pacientes com Prader,
Precisa ver se vale a pena fazer todos esses tratamentos ou se às vezes alguns tratamentos são um pouco menos invasivos, mais simples, e algumas extrações dentárias, quando houver indicação, não vão trazer um resultado melhor do que ficar levando esse jovem, essa criança, este paciente com Prader toda hora ao consultório, muitas vezes fazendo inúmeras sedações ou não, para tentar manter um dente. Né? Muitas vezes manter um dente, não estou falando que deva se remover todos, mas precisa ver até que ponto isso vale a pena ou não. A doutora Ruth está chamando a atenção que as pessoas com a síndrome têm saliva mais espessa e em menor quantidade. E existe alguma coisa que a gente possa fazer? Existe algum remedinho ou uma saliva artificial? Não sei. Nossa, isso eu sei que você queria saber quais são... Primeiro, boa noite à doutora Ruth, né? Obrigado mais uma vez por ter podido trabalhar junto com ela, uma referência. Além disso que eu falei, né, da acidez, esses pacientes que têm a redução do fluxo salivar associado ao Prader, ela é complicada também porque ela aumenta o risco das outras coisas que a gente já falou, tá? Tratar redução de fluxo salivar é muito complicado, tá? É fácil a gente tratar excesso de salivação, mas estimular a saliva não é algo tão simples assim. Se o paciente não tem queixa, né, o principal tratamento é a hidratação, uma excelente hidratação. As glândulas salivares são como esponjas, né, aquela esponja de cozinha mesmo, ou aquela de banho. Ela absorve água e você aperta um pouquinho, ela também expele água. Saliva artificial tem um resultado sempre muito ruim com esse grupo de pacientes, tá? Uma das coisas que pode ser feita em alguns casos para estimular a salivação é mastigar, evitar que a criança engula, né? Aqueles dispositivos de silicone, né, que são para morder. Pode-se usar chiclete? Pode, tá? Mas tem que ver um chiclete que não tenha açúcar ou que seja adoçado com xilitol. E lógico que também limitar a quantidade por dia. Mas a redução do fluxo salivar realmente é um fator complicador aí, tanto para a saúde geral, saúde gengival e para também, nesses casos, como uma das perguntas que foi feita. A Jaque está falando o seguinte, os dentes que nascem acavalados, eles viram da mesma forma nos dentes permanentes? Não necessariamente. Não necessariamente. Por isso que eu comentei que, se possível, o mais precoce possível, fazer imagens radiográficas para ver quantos dentes aquela criança tem permanentes. A gente observou que eles tinham maiores ausências dentárias dos dentes permanentes, mas não observamos diferenças na quantidade de dentes de leite, né, dos dentes de leite, dentes descidos. Então, a presença de dentes descidos encavalados ou apinhados não significa que vai ter a mesma apresentação nos dentes permanentes. Até porque quando começam a aparecer os dentes permanentes, a criança já cresceu um pouco. Nesses casos, se tiver tido o diagnóstico logo cedo, né, do Prader, já começou a receber o hormônio do crescimento, que também estimula o desenvolvimento ósseo, esquelético e ósseo. Então, não tem essa correlação direta como a gente poderia imaginar. Respondendo aqui a uma pergunta, sim, a live vai ficar gravada aqui e eu também baixo este vídeo e publico no nosso canal do YouTube. Então, quem perdeu ou quem não tem conta no Instagram, pode ver à vontade lá. E também, se eu não conseguir falar todas as perguntas, fiquem à vontade, ou para me mandar ou para enviar para o Instagram do Dr. Alexandre, que certamente, com o maior prazer, ele vai responder. A Renata está perguntando novamente, quer dizer, novamente não, mas sobre o palato. Aparelhos para abrir o palato podem serem usados a partir de quantos anos? Pergunta muito boa, Renata, porque essa é uma das perguntas que a gente mesmo se faz, né? Por quê? Os pacientes com Prader, estando recebendo o GH, e a doutora Ruth está aqui assistindo a live também, então fico até preocupado de falar alguma bobagem, mas a gente sabe que esses pacientes têm o desenvolvimento, o estímulo ao crescimento pode ser melhorado com as medicações. Ok.
a gente, esses pacientes que você falou que tem o palato fechado, a gente pode iniciar o tratamento para abrir ele um pouco antes desse paciente iniciar a puberdade, desde que exista a cognição do paciente suficiente para ele não se machucar com aquilo lá. Tá? Eu faço porta de um hospital pediátrico, a gente vê as coisas mais absurdas, assim, desde criança que cai, nesse final de semana agora, teve criança que caiu com um palito de sorvete na boca. Então, causa um acidente. E a gente sabe que aparelho, muitas vezes a criança morde, puxa, quer mexer, né? Então, se não for colaborativo, talvez não seja a melhor opção. Se o jovem for bastante colaborativo, antes de entrar na puberdade já pode ser iniciado, antes da maturação esquelética pode ser iniciado a expansão. Isso é uma questão mesmo, a questão do aparelho. Eu não tenho conhecimento sobre isso, né? Minha filha tem 7 anos ainda. E como eles têm uma compulsão para se cutucar e mexer em coisas, né? Talvez o aparelho seja algo em que se mexa muito, chame muita atenção para se cutucar, se mexer, né? Exato. E eles podem se machucar com isso, né? Porque vai ficar, principalmente no início, quando é colocado, machuca as gengivas, machuca as mucosas. Não sei se... Tem poucos trabalhos que fizeram isso, mas mesmo assim não é das principais indicações primárias. Como eu falei, às vezes não colocar um aparelho, fazer algumas extrações dentárias e permitir que o carro ande sem problema, sem ser um carro que vai atingir 120 km por hora, é melhor. Uhum. Escova elétrica pode ajudar na higiene na fase adulta? Na fase adulta pode ajudar bastante. Por 2 motivos, tá? Primeiro, o tempo de escovação, que ajuda bastante a controlar o tempo. A gente sabe que o Prader pode, às vezes, passar muito para mais ou muito para menos. Né? E para mais é o mais normal, e a escovação em exagero também não é boa. Segunda coisa, a força. A gente sabe que alguns Praders têm algumas alterações de desenvolvimento neuromotor, né? E eles têm, às vezes, menos percepção de dor. Então, eles podem fazer muito mais força para escovar os dentes e, com isso, causar, no longo prazo, maior prejuízo geral para a saúde deles. Tá? Então, as escovas dentárias, algumas têm realmente um mecanismo que, quando é aplicada muita força, ela para de funcionar. Então, isso já ajuda muito. Teve uma pergunta aqui, mas como você falou sobre essa questão da percepção da dor, já se comprovou assim que há essa percepção menor, diminuída da dor, mas em procedimentos dentários? Porque dói pra caramba tudo, né? Não, então, assim, procedimentos dentários, né? Eu vou primeiro responder a sua pergunta em 2 partes. Eles não doem tanto, tá? Aí eu sou cirurgião, então a maior parte dos meus procedimentos são realizados em pacientes hospitalizados, mas mesmo assim, todos eles com anestesia. A partir do momento que a gente consegue um bloqueio importante da dor, em qualquer paciente, qualquer pessoa, a gente consegue realizar os tratamentos com muito mais eficácia, segurança e menos incômodo, mais conforto para o paciente. Nos pacientes com Prader, não tem trabalhos que mostrem que a realização de procedimentos em consultório seja menos sentida, né, com incômodos, sejam menos sentidos por eles, tá? Mas essa percepção da dor, e aí agora é uma visão minha, estou especulando essa resposta agora, que procedimentos em si, simples, sempre causam algum incômodo que, pelo ambiente todo, podem se tornar maiores do que... ser percebidos como algo maior do que realmente são, tá? Eu acho que esses pacientes não têm alteração de percepção da dor para os procedimentos dentários, procedimentos ambulatoriais, mas para a percepção de, às vezes, um abscesso, um dente que está doendo lá no fundo, alguma coisa, aí eles acabam até negligenciando comentar. Tá? Uhum. A Manu está dizendo, meu bebê João Guilherme tem 10 meses e os primeiros dentinhos já estão saindo. Tá. Muito bonitinho. Bom, é normal, todas as crianças com 10 meses começam a sair mesmo. Fique tranquila. O meu bebê, Luciana, meu bebê está com uma cárie e o doutor disse para não se preocupar. Bom, aí
Eu acredito que você precise. Tem várias formas de abordar e nem sempre, realmente, isso é uma Uhum, abordagem bastante nova, né? isso aí. Apinhamento. Jaque, eu acho que ele já respondeu essa pergunta sobre o apinhamento nos dentinhos de leite e depois nos dentinhos definitivos. Aparelho ortodôntico a gente já falou. A cárie pode passar para os dentes permanentes? Não. Passar, eu estou respondendo a pergunta dela de passar como transmissão direta, não. Mas em um paciente cuja boca é predisposta à cárie nos dentes de leite, ela vai continuar sendo um ambiente que predispõe à cárie com os dentes permanentes, tá? Então não existe essa transmissão direta, mas existe o ambiente que propicia. O ambiente é o microambiente dentro da boca, tá? É o ambiente de alteração salivar, como a doutora Ruth comentou agora, que a diminuição do fluxo e da qualidade da saliva são importantes. A saliva, ela limpa os dentes e ela equilibra o pH da boca. Quando o paciente não está bem acompanhado, não está bem assessorado e tem o hábito de compulsão muito exagerado e come o dia inteiro e come muito, toda a alimentação vai causar uma redução do pH salivar. Então, isso aí, essa acidez, é um fator predisponente para a cárie. Uhum. Pergunta do Ronaldo. Meu filho vem apresentando hálito com cheiro de acetona. Aí, então, a acetona é diferente, né? A acetona a gente está falando de outras situações aí metabólicas que precisam ser bastante investigadas, principalmente com relação a diabetes ou outras coisas. Tá? A doutora Ruth falou exatamente isso aqui. Muito tempo de jejum, desidratação ou diabetes. É, É, é bom agora ficar que eu tô. atento porque esses pacientes podem descompensar de uma forma muito rápida, tá? Acho que isso precisa Isso. ser acompanhado mais próximo. Doutor Alexandre, qual a conclusão, então, dos pontos mais importantes que você chegou do seu estudo? A conclusão hard, né? A conclusão hard, eu digo aquela do trabalho mesmo, aquela bem científica, né? Que esses pacientes têm, então, um aumento da incidência de sangramento gengival e apinhamento dentário. Aí a conclusão soft, né? Que é o meu toque nisso. A gente sabe que esses pacientes podem descompensar muito rápido, como a gente falou de um outro caso agora. E nosso objetivo é evitar que esse abscesso, essa cárie, esse sangramento se torne uma situação de emergência. Eles têm todos os ingredientes para que isso se torne algo complexo, mas também tem todos os ingredientes que a gente pode controlar para manter toda a saúde dele sob controle. Então, evitar que essas complicações bucais possam se tornar uma situação de emergência, que eventualmente vão precisar até de uma internação, de uma abordagem mais invasiva, a gente pode, estudando esse grupo de pacientes, acompanhando eles de perto, tendo uma boa integração entre as equipes multidisciplinares, a fono, a nutrição, a odontologia, a endocrinopediatria, a gente consegue controlar esses fatores e evitar que isso vire uma bola de neve ou algo que a gente não consegue, a gente precisa de uma intervenção mais invasiva. E para aqueles pacientes que não são colaborativos, para algum paciente, alguma pessoa, alguma criança, não sei, que por um determinado momento se recusa a escovar os dentes. Tudo é possível, né? Tudo é possível. Tudo é possível. Alguma dica? A recusa completa em permitir a higiene, né? Ela vai precisar ser endereçada tanto pelo dentista tentando explicar para a criança e para os pais, quanto o pessoal da psicologia e da pedagogia tentando mostrar para a criança que aquilo não vai fazer mal. A repetição, embora seja cansativa, ela é confortável para qualquer criança, né? Então, vale a pena repetir e demonstrar para ela, demonstrar que aquilo não vai causar mal. Lógico, se essa criança está sendo não colaborativa, não só para a higiene, mas também para procedimentos, até para, às vezes, uma avaliação,
Aí, muitas vezes, é preciso fazer a internação e a abordagem em centro cirúrgico com intervalos até menores, né? 6 meses ou 3 meses. Aí depende do caso e do que a gente vai estar tratando. Mas, realmente, essa recusa, né, que você falou que pode acontecer, não é só com Prader. Pode acontecer com qualquer grupo de pacientes. Um dia que choveu torto, a criança já resolve que aquilo é... né? Então, tentar mostrar para ela que aquilo não causa mal é a principal dica, a principal sugestão. E a repetição. A repetição é o conforto da criança. Uhum. Pegando carona no que você falou sobre a equipe multidisciplinar, a Renata perguntou se o palato atrapalha a fala, o palato estreito. Pode atrapalhar a fala, sim. Observe quantas palavras que a gente fala em uma frase simples, quantas delas a gente coloca a língua no céu da boca. Muitas. Então, se o céu da boca não está sendo alcançado pela língua, né, ou não está passando a quantidade de ar suficiente, vai ter alteração fonética, sim. A Jaque está falando que a filha dela, de 1 ano e 6 meses, está fazendo muito bruxismo diurno. E ela está com 2 dentinhos lascados nas pontas. Está virando um consultório aqui, né? Consultório Não, chique. tranquilo. Olha, o bruxismo infantil é a pergunta do próximo século, sabe? Eu, esquecendo um pouquinho os pacientes com Prader, eu já vi pacientes, muitas crianças com histórias de bruxismo muito grandes. Bruxismo, para quem não sabe, ou não conhece, ou não lembra, ele é o ranger dentário. Ele pode acontecer durante o dia e durante a noite. Em crianças que estão em crescimento, essa pequena quantidade de ranger dentário, ela é aceita como uma quantidade normal. Só que isso pode se tornar algo prejudicial a partir do momento que começa a causar danos. E você já respondeu logo depois que falaram. Já tem fraturas dentárias, já tem lasquinhas, né, como ela mesma falou. Então, aí sim, nesses casos, a gente começa a se preocupar. E como que a gente trata isso? Porque isso que é a grande dificuldade, né? Porque num adulto com bruxismo, a gente pode usar medicação antidepressiva, que pode dar alguma melhora, relaxante muscular, medicações anti-inflamatórias. A gente pode utilizar até, para alguns casos, antihipertensivos com bons resultados. A gente pode usar medicações que são usadas para outras coisas, podem ser aplicadas para o tratamento do bruxismo. Pode ser utilizado o Botox, o mesmo Botox, né? Botox não, toxina botulínica, né? A mesma da estética, é a mesma, só que em quantidades, concentrações diferentes, tá? E isso se faz muito em paciente neuropata. Eu lembro que eu tive uma criança que tinha uma história de afogamento, então ela era uma paciente neuropata importante, com 4 anos, e que ela tinha tirado um pedacinho da ponta da língua, mordendo. E aí, nesses casos, é sugerido, então, a toxina botulínica para diminuir a força de contração. E no adulto, a gente tem, entre outros tratamentos, né, além dos tratamentos cirúrgicos, quando tem dores importantes, alterações articulares importantes, mas não é o caso, a gente pode usar a tal da placa de mordida que muitos adultos usam sem saber ou sabendo porque usam. Muitos colegas prescrevem ou fazem essa placa também muitas vezes sem saber ou sabendo muito bem o que estão fazendo. Tem de tudo, né? Mas numa criança que está em crescimento não dá. E aí a gente tem que lançar mão de todos os recursos e entender muito bem a criança. Eu falei que eu vi bastante, né, isso. Tinha uma criança, por exemplo, que eu vi no consultório, que era um garotinho que fazia 2 escolas, né? Uma de manhã e uma tarde. Então ele tinha uma quantidade de lição absurda. E ele tomava uma garrafa de chá preto todo dia, né? Então ele tinha um excesso de estimulantes. A gente vai observando a criança como um todo, a rotina, vai perguntando daqui, vai perguntando de lá, vai entendendo. Muitas vezes ela pode, né, tá até sofrendo algum bullying, alguma preocupação que está na casa, na família, e a criança está absorvendo aquilo de alguma forma, ela acaba se manifestando como ranger dentário. Mas um pequeno ranger para todos os pais, Praders e não Praders, é normal. Fiquem tranquilos, um pequeno ranger, mesmo que você ouça, se não está machucando, se não está sangrando, não está quebrando nada, e dura poucos dias, faz parte do crescimento. Uhum. E para finalizar, em que os dentistas que atendem os seus pacientes pela primeira vez, né, os pacientes com síndrome de Prader-Willi pela primeira vez,
Qual o recadinho, a sugestão e a dica que você pode dar para os dentistas? O que eles precisam ficar atentos? Acho que a primeira coisa que os colegas vão precisar ficar atentos, né, é as medicações que essas crianças usam, tá? E aos hábitos alimentares delas, por mais que estejam controlados, mas na maior parte dos casos não tão controlados assim, porque ele é um paciente de risco, né? Assim como a gente está aí há poucos dias das Olimpíadas, né? O paciente, por exemplo, o paciente atleta, ele também é um paciente de risco, porque ele está sob um estresse importante, ele faz um consumo de carboidratos muito alto. O paciente com Prader também é um paciente de risco, então você tem que tomar medidas, você tem que estar à frente das possíveis complicações. A segunda coisa que me chama a atenção nesses pacientes são as alterações salivares e os pacientes que têm o hábito de regurgitar e fazer a ruminação. Porque esses pacientes, essa acidose bucal, ela pode realmente causar uma erosão dentária bastante importante. E que aí ela tem que ser endereçada tanto, mais uma vez, um multidisciplinar, né? Tanto pelo dentista, muitas vezes pela equipe da gastro, equipe da cirurgia, equipe da endócrina, equipe da psiquiatria, enfim. Essa comunicação, ela tem que ser azeitada do começo ao fim, tá? E lembrar, os colegas têm que lembrar que se esse paciente, a conduta expectante nem sempre ela é menos invasiva. Se esse paciente que pode ter um abscesso, e esse abscesso se agrava e você precisa drenar, o paciente com Prader tem que receber medicações antes da cirurgia, né? Medicações importantes, alterações das doses do que ele já recebe e hidrocortisona em doses, não vou falar doses porque a dose vai depender do peso, né? Mas, então assim, não é algo tão simples. Vamos fazer então esse abscesso. Se fosse um paciente não Prader, você podia até tentar acompanhar, não sei o quê. Nesses casos, se tem um sinal de que vai complicar, talvez seja melhor intervir o mais precoce possível. Você chegou a fazer cirurgia já e procedimentos assim, cirúrgicos em pessoas com a síndrome, em pessoas com Prader-Willi? Sim, sim. Esses são pacientes que vieram, inclusive, indicados pela doutora Ruth e eram pacientes super... Nenhum desses que veio para a gente estava acima do peso, que é muito bacana, né? E eles responderam super bem. Assim, fizeram com anestesia geral, foi feito todos os protocolos pré-operatórios, as alterações de medicação que precisavam ser feitas, e eles responderam super bem e evoluíram super bem. Esses pacientes, muitos deles continuam acompanhando no consultório sem necessidade de internar. Então, por isso que eu falei, todos eles que foram para o hospital é porque tinha uma situação de a gente precisa resolver isso meio que agora. Né? Não é urgência, mas a gente precisa resolver isso antes que isso piore, antes que isso degringole. E depois o acompanhamento rotineiro, eles foram se acostumando e a maior parte deles hoje passa no consultório numa tranquilidade muito grande. Uhum. É uma das preocupações muito grandes assim dos pais e das mães, cuidadores, com relação à anestesia, né? A gente tem vários alertas de anestesia, então é importante que os dentistas também fiquem cientes, né? Sim, não é para sair anestesiando de qualquer forma, né? Por isso que eu falei. Se precisar fazer um procedimento um pouco mais invasivo, que está prevista uma anestesia local ou uma demora maior, talvez seja melhor a gente levar para esse paciente para o hospital, fazer isso com a monitorização do médico anestesiologista e discutir a comunicação. Eu falo isso para os meus alunos, que hoje, para o profissional de saúde, mais importante do que saber, são duas coisas: saber onde procurar e saber com quem falar. Né? Então, você não precisa saber tudo de Prader. O dentista não tem como saber isso mesmo, mas ele tem que saber, olha, quem está te acompanhando, é o fulano de tal, é o fulano de tal, liga para ele, conversa, olha, eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo, vou demorar 1 hora para fazer isso, meia hora. Não, um procedimento bem mais extenso. Ok, conversa e deixa isso bem liso para facilitar a vida de todo mundo e melhorar a segurança da criança. Olha, estamos nos aproximando já de 1 hora de live e assim, os corações estão subindo aqui. Eu acho que foi muito proveitoso, doutor Alexandre. E a gente está muito feliz com todas as informações que você pôde compartilhar, com a sua simpatia, seu jeito de explicar de maneira bem simples para que a gente possa entender.
E eu só tenho a agradecer em nome da Associação de Prader-Willi, em nome das famílias, das pessoas que estiveram aqui, da doutora Ruth, que está sempre com a gente, Renata agradecendo também a todas as respostas que você deu. E a gente fica muito feliz também quando tem pesquisas com esses pacientes. A gente precisa muito de pesquisa aqui no Brasil. E que seu exemplo, né, possa contagiar de maneira positiva os estudantes para se aprofundarem. Ótima live, só agradecer, muito obrigada. Então, estou reproduzindo aqui esses agradecimentos e que ainda existam, e que haja ainda bastante pesquisa para que a gente possa cuidar dos nossos queridos, né, que são os nossa preciosidade de uma maneira melhor. Agradeço muito a sua dedicação nesse tema. A gente fica querendo que não termine, eu também, Luciana. Não, marcamos outras. E eu Marcamos. também queria agradecer a todos, principalmente a todas as equipes que participaram, aos alunos que me ajudaram nesse trabalho, mas principalmente às famílias que permitiram avaliar, as crianças que tinham toda a paciência em deixar a gente avaliar e acompanhar, obter dados, porque durante uma coleta de dados você está ali, você anota um negócio, você volta para ver e tal, e elas foram super colaborativas, e isso foi uma das coisas que mais me deixou contente, e também então tenho que agradecer a essas crianças também. Ai, que bom, que bom. Fazendo o bem, né? Em prol da saúde, e do bem-estar de todos. Porque quando a criança está bem, as famílias também ficam, né? Todos nós ficamos. Todos Que muito, bom, doutora Alexandre, muito obrigada. Que você tenha uma ótima noite de descanso, vocês também. sabendo que fez assim, contribuiu para um mundo melhor já, pelo menos na nossa comunidade aqui. Obrigado. Uma simpatia também, adorei conhecê-la. E até breve, contem comigo. Até breve. Peraí, vem cá. A minha cachorrinha, ela é a rainha da live. Ah, quero ver. Ela não pode ver uma live que ela aparece. Como é o nome dela? Espirra. Como? Esfirra? É. Esfirra? Oi, Esfirra. Eu tenho uma gata também, a Ágata, mas ela está aconchegada na minha cama. Provavelmente eu vou abrir, tá? A minha filha e na minha cama, a minha gata se aquecendo nos meus cobertores. Tem que lute para achar um espaço. Boa noite, então, gente. Boa noite, gente. Muito obrigada. Boa noite, doutora Alexandre. Muito obrigada. Tchau, gente. Até a próxima live.